Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, onde eu, Pedro Pacífico e Sofia Alckmin conversamos com um convidado especial toda semana sobre o assunto que a gente é apaixonado. Livros, mas também outros temas. E hoje estamos com um convidado muito especial, Sonos, presente esse convidado. Formado em jornalismo e mestre em literatura brasileira, o convidado de hoje é poeta, cronista, professor universitário e jornalista brasileiro. Atualmente possui mais de 50 livros publicados, sendo o mais recente o Manual do Luto. Ele já vendeu mais de 850 mil exemplares entre poesias, crônicas, infanto-juvenis e reportagem, detentor de mais de 20 prêmios literários. Atuou como comentarista do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, e colunista dos jornais Zero Hora, o blog No Globo. Seus guardanapos digitais são uma febre entre os internautas e suas postagens ultrapassam mais de 1 milhão de leitores. Atualmente conduz o podcast Manual do Luto e que recebe convidados para falar sobre sentimentos de angústia provocados pela morte. Nosso convidado de hoje é Fabrício Carpenejar. Bem-vindo! Agradeço. Nossa. Muito bom ter você aqui com a gente. Está entre pela vocês, segunda vez, né? A gente já conversou uma vez. Mas estar entre vocês é como folhear um livro. Poético. Cheirar um livro. Em carne e osso. A gente sabe que é um leitor mesmo quando cheira o livro. É isso. Por isso que esse negócio de e-books não funciona tanto pra mim. No caso do e-book, eu tenho que ficar espirrando perfume ali. Falando em cheiro de livro, eu recebi um dia desse uma vela de algum seguidor que é uma vela com aroma de livro novo. É mesmo? É. Diferente. Diferente, mas você fica com culpa para acendê-la. Parece que tô queimando as páginas, socorro. Carpenejar, pra começar aqui o nosso papo, eu queria te fazer uma pergunta que faço pra todo mundo que passa por aqui e que vai nortear um pouquinho a nossa conversa de hoje. Como é que é o seu passado de leitor? Antes da gente falar do Carpenejar, poeta, escritor, eu quero saber como é que é a sua relação dos livros, você como leitor, se é algo que sempre esteve em você, se você nasceu, e depois eu já até sei a resposta, mas uma casa de leitores. Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre fui apaixonado pelo perfume da biblioteca da escola, que é um perfume de merenda. É um perfume que nenhuma biblioteca pessoal é capaz de ter. Só a biblioteca de escola tem. É um cheiro doce, de acolhimento, de curiosidade. E sempre que eu ia para a biblioteca, me refugiar do bullying. Porque quem comete bullying não entra numa biblioteca. Não entra numa biblioteca. Não vai entrar. É o melhor esconderijo para fugir das agressões. É como se fosse um ferrolho sagrado. Eu tinha que me manter lá durante o recreio, durante as perseguições. E eu passei a ter um método de leitura. Eu não sabia que livro escolher. Então, na minha época, havia ficha catalográfica atrás do livro. E eu procurava o livro que não tinha sido retirado antes. Procurava livros com ficha catalográfica vazias. Porque eu me sentia assim também. Um livro que não tinha sido lido. Eu queria ser o primeiro leitor daquele livro. E sempre que eu retirava para a leitura, a bibliotecária colocava meu nome e a data para a devolução. Então eu fui o primeiro leitor de vários livros na biblioteca da minha escola. Que massa. Eu ficava com um dó de um livro que não tinha sido retirado. O quanto que você lê por identificação. Você é salvo pelo livro, mas ao mesmo tempo quer salvar aquele autor.
Nossa, que interessante. Né? Eu achei bonito e a ideia, né, de o livro lá tá solitário, tirar Sim. a solidão daquele livro, enquanto, na verdade, o livro que vai te tirar dessa solidão, né? É uma cura mútua. Uhum. E em casa, como é que era isso? Você nasceu no rodeado de livros? Em casa, meus pais tinham o hábito de sublinhar o livro. Eu nunca peguei em casa nenhum livro que não tivesse sido sublinhado. Isso ampliou o meu potencial de leitura, porque havia os destaques do meu pai, a caneta, e os destaques da minha mãe, a lápis. Você conseguiu identificar. A mãe não queria estragar o pai. Ele colocava um garrancho azul, pouco se importando com a estética, com a preservação daquele livro. E eu lia o livro e lia o que meu pai achou melhor no livro e o que minha mãe achou melhor no livro. Eu sempre fazia 3 leituras ao mesmo tempo. E isso fez com que eu enriquecesse o meu imaginário, porque eu estava sempre reprisando a leitura. Até hoje eu faço isso. Até hoje eu leio um livro, eu sublinho, e depois eu volto para o início para ler somente o que foi assinalado. Todo o livro? A minha coleção. Uau. É a coleção de frases prediletas, parágrafos. Tem que fazer uma publicação dessa. Sabe highlights. que, Pedro, você tocou num ponto importantíssimo. Eu gostaria de roubar dos meus leitores o meu próprio livro sublinhado. Para ver o que... Mas sabia que você consegue fazer isso no e-book? Mas outra coisa, no e-book você vê quantas vezes... Quantas pessoas sublinharam aquela frase sua foi emoldurada. Mas o livro, isso porque tem pessoas que colocam post-it, tem pessoas que dobram a página. Eu sou do post-it. Eu sou do post-it, eu grifo na minha casa, meu marido a gente sublinha e eu faço de uma cor e ele de outra. Porque a gente também quer que saiba qual foi os meus grifos, quais foram os dele. A gente sempre, cada um tem a sua cor. Também para deixar registrado. Quando tem uma coincidência. Daí eu faço embaixo da dele. Tem as duas. Não passo batido. Eu queria te perguntar agora do papel da escrita na sua vida. Você, que é filho de 2 poetas consagrados, Maria Carpe e Carlos Nejar, como foi crescer nesse ambiente poético? E como é que isso influenciou na sua formação? E também, você sente pressão por isso? Sentiu algum momento pressão também por isso? Não. Eu tenho orgulho de onde eu vim. Eu tenho orgulho das minhas origens. Você vai escrever para exercitar a sinceridade. O texto sabe mais do que você. E você lê o texto que você escreveu para descobrir um pouco mais quem você é. O texto devolve. Você pode saber que um texto é bom. Isso eu aprendi com meus pais. Quando você lê o que você escreveu e a outra pessoa fica em silêncio. O silêncio é impacto. O silêncio é digestão. Se meus pais ficavam em silêncio depois que eu li um texto, eu sabia que o texto era bom. Se eles logo falavam, eu sabia que o texto estava incipiente, ainda em construção, pela metade. Gostei disso. É verdade. Quando você escuta algum texto, você para, às vezes fala assim... Você demora um tempo para absorver. Não acontece de modo imediato. É como se fosse um feitiço. Você fica
dentro de você por um tempo, até voltar do mergulho. Texto bom gera silêncio. Texto ruim gera afobação da fala. É verdade, até livro, né? Às vezes tem livros que a gente termina de ler, você precisa de um tempo, você não consegue nem emendar outro na sequência, você precisa de um tempo digerindo aquele livro, pensando nele, né? Não tem como. Aliás, a gente deveria ter pelo menos alguns dias de respeito entre um livro e outro. Porque se mexeu com você, Sim. você ainda está sob influência daquele livro. É isso mesmo. Eu preciso fazer isso, que eu já emendo no nome do outro. Tô lendo 3 ao mesmo tempo. Mas como é que, quando você começou a escrever? Porque você, né, tava contando que já na escola, na biblioteca da escola, o seu refúgio era como leitor. Mas e a vontade de escrever? Quando que veio? Eu só estou vivo aqui porque a literatura me alçou do poço, da desvalia, do medo, do boicote, de se sentir feio e rejeitado. Eu vi que tinha um espaço onde eu não era censurado, onde eu não era xingado, onde não era afrontado. O bom do livro é que ele deixa ser quem você é. E as pessoas do meu convívio, da escola, não deixavam. Criticavam minha aparência, debochavam. Vivia sendo ridicularizado. Eu sou escritor porque eu sofri. Dificilmente você será um autor se não passou pela dor. Você meio que se transmudou nela. Não é algo triste. Seria triste se não tivesse literatura. Aí eu seria um homem triste. Mas a literatura cumpriu o papel do amigo imaginário, cumpriu o papel de confidente, cumpriu o papel de conselheiro. Eu me fortaleci. Eu tive sérias dificuldades de aprendizagem. Recebi um diagnóstico de retardo mental aos 7 anos. As expectativas eram baixas comigo. E eu fui me desenvolvendo a partir da leitura. Porque a minha vida era tão escassa, tão pequena, mas eu vi que havia um mundo sem fronteiras a partir dos livros. Eles me davam a vida que eu ainda não tinha. Mas eles me diziam, você pode ter essa outra vida. Porque você acaba até abreviando a sua existência. Porque você acha que a sua existência é só aquilo. E o livro me mostrava, não, é muito mais. É muito mais do que isso. E quando você é capaz de escrever o que você está sentindo ou pensando, você passa a encontrar as suas verdadeiras amizades. Quem lê e passou por aquilo. Aí você percebe, nunca estive sozinho. Nunca estive ilhado. A literatura causa essa identificação, né? São sofrimentos parecidos. Sim.
você encontra pessoas com sofrimentos parecidos e o seu não vai parecer tão grandioso assim. Uhum. Até o... deixa eu já pegar aqui. Mas só pra você... um dos textos que eu trago aqui na epígrafe do meu livro é do James Baldwin, que ele fala: você acha que sua dor e seu desgosto não têm precedentes na história do mundo, mas depois você lê. Que é isso. É, né? Isso. Maravilhoso. E é justamente porque, nossa, eu juro que quase tive que me segurar pra não chorar quando você falou isso da dor, né? Que a gente escreve porque a gente viveu de alguma forma dor. E foi muito isso que me fez escrever esse meu primeiro livro. Então, as suas falas agora me causaram silêncio e choro também. Obrigado, amado. Falando agora do seu alcance, né? Você é um dos maiores cronistas brasileiros atuais e nos seus textos você aborda, né, temas sensíveis como amor, amizade, família, cotidiano e luto. E é um público muito amplo que você atinge, né? Milhões de seguidores você tem, diferentes, eu acho que níveis de escolaridade, níveis, né, sociais. Como é que você consegue, como é que, assim, você tem, você se pauta em algum tipo de discurso ou forma de se comunicar para conseguir atingir esse público tão diverso, abordando esses temas tão sensíveis? Eu sigo a intuição. A intuição é o coração afinado. É um coração melódico. Eu não sigo algoritmo. E eu sei que todo mundo tem escolaridade para um abraço. Uhum. A simplicidade é desconcertante. Porque você acumula conhecimento, cultura e erudição para não cometer o pecado da soberba. Ou seja, tudo que você aprendeu não pode ser usado para ostentação. Uhum. Nunca para humilhar alguém, nunca para constranger alguém. Você precisa renunciar para ficar girando entre as palavras mais simples. É o Graciliano Ramos. O João Cabral tem um poema muito bonito a respeito dele. 20 palavras girando pelo sol. Criança mente menos, porque tem menos palavras, porque acredita em cada uma delas. Nós criamos sinônimos para não dizer o que nos afeta. Sinônimos são feitos para mentir, para não dizer exatamente o que você está passando. Uhum. E o público nasce comigo no momento que eu escrevo. Ali está nascendo um leitor. Naquele mesmo instante, o escritor e o leitor nascem juntos. Uhum. São gêmeos do mesmo parto. Não dá para dizer quem surgiu primeiro. Uhum. Essa relação linda mesmo. Ele gosta de causar impacto, né? Mas não é. Ele gosta de deixar a gente em silêncio. Mas não, pelo contrário. Não, Ah, que bom, A esse é um cada bom fala. sinal. eu sou assim. Por isso que eu sei. sofria bullying. E hoje você tem milhões de seguidores. Ou seja, aqueles que cometiam bullying estavam bem errados. Onde é que eles estão hoje em dia, né? Porque meus pais são poetas. Eles Uhum. falavam poeticamente em casa por figuras de linguagem, por imagem. Você já conversou com o Walter Ugumãe? Já, adoro. Vocês devem ficar falando. Deve ser uma conversa Adoro, assim. adoro ele. Ele é elegância em pessoa. Ele é demais. Assim, eu não imagino o Walter Ugumãe palitando os dentes. Nunca vi também. Nunca vi. Fabrício, você já escreveu mais de 50 livros. Eu fico curiosa, assim, saber como que é o seu processo criativo e de escrita. E tem algum segredo para toda essa eficiência, para você conseguir produzir tanto? Não fazer solenidade.
Eu gosto de escrever. Não gosto do contexto, não importa o contexto. Escrever é o meu lugar. Não importa onde eu esteja escrevendo. Há pessoas que criam certos fetiches em torno da escrita, que é café quentinho, silêncio em casa, tudo no lugar, sabe? Não pode ter ninguém na sala. Sei lá. Viaja para uma cabana e fica isolado para poder escrever o são livro. condicionamentos. Você escreve em qualquer lugar? Qualquer lugar. Eu não tenho mais laptop. Eu escrevo tudo no bloco de notas do celular, todos os livros. Mentira. Do celular. Sim, tudo. Que loucura. Tudo. O Manual do Luto eu escrevi no celular. Porque isso faz com que eu exercite mais a minha memória. Eu vou saber. Eu vou ficar mais concentrado naquilo que eu estou escrevendo para ver se eu estou repetindo algo, para retomar um assunto. Tu tem mais domínio do livro. Você não repassa para um programa, um Word ou qualquer outra coisa. Você sente essa diferença de concentração? Muito. Que legal. Olha. E eu me isolo em mim. Não sofro nenhuma dificuldade para escrever. Bem único. E são histórias vivas. Por exemplo, eu estava numa palestra em Ubá, no interior de Minas Gerais. E no momento das perguntas veio uma senhora que me contou que se sentia profundamente rejeitada pela vida, porque ela havia sido abandonada pelos pais numa caixinha de sapatos, deixada no hospital. E todo mundo ficou sem saber o que falar para ela. Foi como se fosse um rasgo de sofrimento no meio do salão. E eu olhei para ela e veio muito claro para mim o que eu deveria dizer. Eu falei que ela foi salva da rejeição. Porque seus pais amaram ela o suficiente para que ela não fosse infeliz como eles. Uhum. Nossa. Não fosse infeliz com eles. Uhum. Eles viram que ela merecia uma chance melhor. Ela foi rejeitada uma vez para não ser rejeitada todo dia. Uhum. É isso mesmo. E quando eu falei isso para ela, ela me abraçou e falou: hoje eu nasci de novo. Não tem maior recompensa. Uhum. Isso te emociona até Muito. hoje. Esse contato... Não, aconteceu agora. aconteceu agora. Eu escrevi sobre isso. Quando você é amigo da sua intuição, você dá os melhores conselhos. Porque você não quer o melhor para você. Você quer o melhor para o outro. Uhum. E realmente a gente não estabelece essas inversões. Ela estava lá ao lado dos pais adotivos, ao lado do marido, ao lado dos filhos. Ela não teria essa família. Uhum. Às vezes você fica tão preso a uma ferida que não enxerga todo o seu corpo sadio. Uhum. Esse seu contato com as pessoas que te leem, te acompanham,
Deve ser muito intenso, né? Você deve receber, porque você impacta a vida das pessoas com as suas palavras de uma forma muito profunda. Você deve receber um retorno, assim, muito emocionante, né? Tanto que quem cuida das redes sociais sou eu. Quem faz os vídeos, os cortes, a música. Eu quero o artesanato nas redes digitais, nas redes sociais. Quero o artesanato. Saber que sou eu que estou ali, que é o meu DNA, que é a minha sensibilidade, que não é alguém que está falando por mim. É quase insano pelo excesso de mensagens, mas sou eu, pouco a pouco, dando o que eu posso. Pois não me interessa o alcance, me interessa a profundidade. Sim. Você acha que esse contato e essa conversa que você mantém com eles também te dá um pouco de repertório também? Você escuta tanta coisa, você conversa sobre tantos assuntos, são tantas realidades diferentes. Sim, eu acredito que se transforma em histórias. Eu aviso isso para os meus amigos. Quer ser meu amigo? Você um dia vai ver a história. Então pensa bem o que vai falar, né? Pode ter história boa ou não tão boa assim. Ah, mas os amigos são aqueles que perdoam pelas indiscrições. E quanto maior a indiscrição, Mais maior amigo. o Mas amigo. você ser visto por esse olhar poético dele também, eu acho que eu ia gostar. Viu? Exato. Agora vamos falar um pouquinho do Manual do Luto, que é o seu último livro. Você declarou em uma reportagem o seguinte sobre o luto: você deve estar se sentindo invisível. A morte de alguém próximo nos torna invisíveis. Atravessamos um portal para uma dimensão alternativa da rotina. Não somos vistos, não somos percebidos como antes. É como se a dor fosse um manto mágico do desaparecimento social. Da onde veio, assim, tanto repertório, né, até ligado com a pergunta da Sofia, íntimo, assim, emocional para escrever sobre a perda, sobre esse sentimento tão difícil de falar? São experiências suas com o luto? E como lidar com um tema tão delicado? Como falar sobre esse tema tão delicado para as pessoas? Não sei dizer de onde vem. Não sei. É uma conexão com o sofrimento do outro. Talvez por tudo que eu tenha sofrido na vida, eu aprendi a sair de mim mesmo. Eu aprendi a me comunicar sem palavras. A entender quando alguém está se sentindo mal, deslocado ou excluído. E não há maior exclusão do que o luto. A pessoa morre e é você que não tem mais lugar no mundo. Você não tem lugar para falar da sua perda. Você não tem lugar para falar da sua saudade. Você tem 3, 4 meses para ter uma morte sociável. E depois você já é taxado de louco, de adoecido, de perturbado. Como se uma morte fosse um aborrecimento passageiro. E isso me impactou, me intrigou. Como que a gente pode celebrar a vida se a gente não sabe celebrar quem partiu? Como? Que memória é essa nossa, tão fútil, em que você apressa que o outro se recupere e volte à normalidade, como se essa normalidade fosse possível? Quem perde alguém nunca mais será o mesmo. Nunca mais vai olhar a casa da mesma forma. Nunca mais vai olhar o tempo da mesma forma. Vai se encontrar de outro jeito, com outra fome. Você vai fazer um levantamento de tudo que viveu e perceber o quanto que você já sofreu por aquilo que não tinha necessidade
E o quanto você foi feliz sem perceber. Mas quando você fala isso, né? Até você fala em um momento de que essa dor, ela não termina nunca. E eu acho que as pessoas têm um pouco de... É um alívio. É um alívio, Pedro. Se não termina nunca a dor, você vai cuidar dela. Por que você vai querer terminar uma dor que dentro dela, a pessoa que você ama... As pessoas sofrem porque dizem para elas, essa dor vai terminar, essa pessoa vai desaparecer, ninguém mais vai comentar a respeito da existência dela. Isso que dói. Dói a indiferença, dói o esquecimento. A dor em si é amor. Você não vai doer por quem você não sente nada. Existe uma cultura do descarte. Como se a gente não pudesse homenagear quem nos antecedeu. Dessa forma, incentivamos a competição dentro das famílias. Você tem que ser melhor que o pai e melhor do que sua mãe. Você tem que ser melhor que o irmão. Porque não carregamos esse entendimento de que cada pessoa é um idioma único, irrepetível. Nunca vai existir um Pedro, uma Sofia, um Fabrício. Não tem como existir. E parece que as pessoas são substituíveis. Não são. Há cadeiras que ficarão vagas toda a vida. Há lugares que ficarão vagos toda a vida, que não devem ser ocupados. A maturidade de deixar espaço para o invisível. Eu converso com meus mortos. E não sou doido. Não me sinto doido. Eles me ajudam, eles me amparam. Se eu sinto um perfume de hortelã no meu quarto não tem horta nenhuma. É que a minha avó passou por lá. Eu não preciso dizer para alguém, minha avó passou aqui. A visita é para mim. Só para mim. Quando você confia em si, você não precisa que mais ninguém acredite. Mais ninguém. Nossa, Me recuperar. Esse tema, eu acho que muito do que você falou, eu identifico que eu vivi esse ano. Minha irmã teve um parto um pouco prematuro e meu sobrinho faleceu com 2 dias. Meus sentimentos. Muito obrigado. E eu vejo muito isso nela, dessa necessidade, dessa aflição, às vezes, que as pessoas acabam esquecendo, deixando de reconhecer o sofrimento, e ao mesmo tempo como se o Joaquim estivesse sendo esquecido aos poucos, né? Mas ela fala, isso nunca vai passar para mim. Nunca. Né? E pra gente que tá em volta. A Sô também, né? Perdeu o irmão há alguns anos. Meus pésimos sofrem. Então, acho que são temas que, né, pra gente... Não, Tocam muito, Você não perde alguém. Você encontra de outro jeito. Não se perde. Se perde alguém que
que foi inadimplente no amor, que não dava atenção, que não dava espaço, que não dava carinho. E a vida tem certas compensações. Quando você perde alguém, nesse sentido de se despedir de alguém para encontrar de uma outra forma, você acessa memórias inéditas que você não tinha noção que tinha com aquela pessoa. Lembranças que você não lembra de ter vivido, de ter observado, que só vem à tona a partir do sofrimento mais profundo. É como se você falasse para a sua memória: recupera tudo o que você viu, que essa pessoa não está mais aqui. E a memória entra num processo de socorro, catando cada relíquia, cada fotograma, cada conversa. E você é banhado ao longo dos dias com imagens de uma convivência que vai fazer você rir, você chorar, você se emocionar. Como você sabe que uma pessoa está no luto, Sofia e Pedro? Como? Uma pergunta? Chorando? Chorando? Não. Quando ela está rindo sozinha. Falando ainda sobre luto, a gente até estava conversando sobre esse tema antes de começar a conversa, sobre livros, né, que trazem esse tema. É muito frequente eu receber mensagens de pessoas me pedindo dicas de livros para enfrentar o luto. Eu acho que essa dificuldade, talvez, das pessoas em lidarem com o tema, de falarem com outras pessoas, porque nem o lutado nem as pessoas em volta às vezes sabem lidar com isso. Então o livro acaba sendo uma alternativa de lidar com o tema. Mas eu sinto muita dificuldade, porque muitas das coisas que eu leio, né, a gente estava falando, são sobre, não para enlutados, mas sobre a perda, sobre pessoas que partiram. Então eu queria que você falasse um pouco como você vê que a literatura, que os livros podem ajudar o enlutado a enfrentar uma perda como essa. E se tem outros livros, assim como o seu, que você acha que podem ajudar quem está passando por isso. O que costuma acontecer na literatura com frequência é você perder alguém e querer escrever sobre essa pessoa para resgatar toda a importância dela em sua vida. Mas você não está falando do luto. Está falando de um falecimento particular e específico. E como isso transformou o seu jeito de pensar e agir. Mas é um luto específico e particular. Eu quis, no Manual do Luto, falar de todas as dores do mundo, sem a vaidade de uma perda minha, de uma privação particular. Então tem o que é perder um filho pequeno, uma gestação, o que é perder um irmão, o que é perder um amigo, o que é perder a mãe e o pai, que são dois velórios, dois enterros muito diferentes. Quando você perde a mãe, você finalmente se torna adulto. E quando você perde o pai, você volta a ser criança. Perder o pai é ter retrocesso na sua formação. Perder a mãe é ter avanço na sua maturidade, no seu discernimento. Você fica mais responsável. E
a pior de todas as dores, a mais excruciante, que é a do filho. Perder um filho, todo caixão pequeno, é uma afronta, é um insulto, é tão terrível que nem Deus suportou. Porque Deus passou por isso. Ele perdeu seu filho. Imagine, você passa por uma dor que nem Deus aguentou. Uma dor, acho que inimaginável, né? Pra quem é mãe, pra quem é pai. E só quem passa, acho que consegue entender. E tem um livro... Mas tem ótimos livros a respeito da perda, do luto, né? Lewis tem livros a respeito. Mas são todos os livros que eu vou me lembrar aqui são de quem perdeu a esposa, ou perdeu o marido, ou perdeu a mãe. Uhum. Realmente a gente não tem um livro sobre luto mesmo. Esse talvez seja um dos primeiros. Uhum. Não temos. Sim. Que não seja literatura médica. Uhum. Sim. Que seja literatura, ou seja... Eu quis fazer cartas para que tivesse uma entonação mais próxima. Porque na carta você é igual ao outro. Você não é melhor do que o outro. Você não sabe mais do que o outro. Você sabe tanto quanto o outro. Você tá trocando, né? Não tá ensinando. Né? E tem uma resposta que você espera na carta. E a resposta é respeito. Não falar pelo outro, mas falar com o outro. Agora falando de relacionamentos amorosos, né? Em uma entrevista só você falou: é preciso ter outras fontes de felicidade. Não basta apenas amar, tanto que a gente percebe que um casal tem longevidade quando é amigo um do outro. E, no entanto, a gente vê tantas histórias de pessoas que falam que acabou o casamento, acabou o relacionamento, porque viraram apenas amigos, né? Mentira! Ultimamente, inclusive recentemente, está tendo algumas coisas. Qual que é esse limiar, né, da amizade da paixão, né? Confundem o que seria, né? Confundem também. Amizade com acomodação. Sim. Amizade com tédio. Amizade com falta de iniciativa. Nada a ver. Você se separa porque você se tornou tudo menos amigo daquela pessoa. Uhum. A amizade mantém a chama do amor acesa, viva. Por quê? Como é difícil trair um amigo. Repare. É verdade. É muito difícil trair um amigo. Se você se torna amigo de quem você ama, você vai trair com dificuldade. Uhum. Vai sofrer muito para trair. Você não vai trair. Não vai querer que o seu confidente se extravie pelas suas falhas. Você vai preservar aquele legado, aquela cumplicidade. E o relacionamento, ele é feito de altos e baixos. Vai ter momentos de menor desejo, de menor atração. Vai ter momentos de maior carência. Vai ter dores, vai ter despedidas de familiares, de amigos. E a amizade é que segura, é o alicerce.
Porque você só vai ficar ao lado de quem você admira. Sim. Amizade é honestidade. Você confia no outro, porque o outro age de acordo com as suas palavras. Uhum. Você não vai pedir opinião ou conselho para quem você não tem como exemplo. O que costuma acontecer é que você se envolve por um arremedo da química. Você tem atração e pensa que isso pode resultar em amor. Dificilmente. Porque atração irresistível é pelo caráter da pessoa. Não tem libido melhor. Não tem afrodisíaco melhor do que você dormir com quem você gosta do caráter. Você vai se entregar. Você não terá reservas. Não vai se esconder. Não vai ficar pensando o que deve falar, se será bem aceito ou não. Os princípios são princípios. Você repara se a pessoa é boa não pelo jeito que ela reage com você, mas como ela reage com o garçom, como ela reage... Isso é um fato. Com manobrista, como ela reage com a atendente da farmácia, do supermercado. É ali que você vai ver o que espera você no futuro. Quem destrata um desconhecido socorro. vai tratar você um dia como se fosse um desconhecido. É isso mesmo. Não tenho dúvidas. Ou seja, virem amigos. Não Sejam muito amigos. Muito amigos, sejam muito amigos. Eu sou muito amigo da minha esposa. Eu também. Meu marido também é meu melhor amigo. Ai, é gostoso poder telefonar para ela, sabe? Sempre que acontece alguma coisa boa na minha vida, como esse podcast, eu vou ligar para ela. Não sabe o que aconteceu. Virou uma choradeira. Eu não sabia, mas se eu falava, eu ficava mudando de assunto. Todo mundo ligar pra terapeuta depois daqui. Não, porque que privilégio que a gente tem aqui de ser sensível. Total. De tocar alguém, Ser sensível. E a literatura é isso, né? De ser sensível. A literatura é isso. Quem é sensível acontece tudo mais rapidamente. Total. Não tem, pode pular passos. Né? Agora, falando de histórias, já que o nome do podcast aqui é Daria um Livro, a gente quer saber alguma história assim da sua vida. Né, você já tem 51 livros, então pode ser histórias que inclusive já deram livros, mas conta uma história pra gente marcante da sua vida. Pode ser algo triste, emocionante, pode ser algo engraçado, alguma coisa que vem na sua cabeça assim agora. Não será engraçado o que vem na minha cabeça. Vai. Pode ser de chorar também. Já tô chorando. Não, é que no meu bairro havia duas turmas criminosas. A turma que matava passarinhos e a turma que matava gatos. Ai, meu Deus. E o que acontecia? Eu morava ao lado de um terreno baldio. Na minha infância, existia uma profusão de terrenos baldios. Aqueles terrenos que nunca eram ocupados, nunca eram vendidos. Meu grande sonho é transformar aquele terreno baldio num campo de futebol. E a minha mãe disse, não faça isso, porque o terreno baldio pode ser tudo e o campo de futebol é somente um campo de futebol. O terreno baldio realmente pode ser tudo. E no caso é um cemitério, porque eles largavam
os passarinhos ou os gatos Ai, lá. que horror. E eu passei a minha infância sendo coveiro desses bichinhos. Porque eu acreditava que se não fossem enterrados, não iriam para o céu. O primeiro livro que eu tive na minha vida foi o livro dos passarinhos e dos gatinhos. Eu tinha que colocar um nome para cada um deles, inventava um nome e a data da partida. E fazia uma cruzinha. E eu lembro do susto que foi da minha mãe quando ela viu o terreno ali do terreno baldio, né? Cheio de cruzes. Eu falei pra mãe, eles vão ter que parar um dia. Vão ter que parar um dia. Então eu não me enturmava com ninguém, porque eu odiava essa crueldade. Abominava. Eu tenho ânsia de vômito só de pensar nisso. Nossa, que tristeza. Que adultos são essas pessoas hoje? Assustador. Sabe? Imagina. Matava um passarinho pra treinar a pontaria. Os gatos, porque eram uns gatos de rua. Que horror, socorro. Eu sou apaixonado por animais Eu no também. sentido... Até eu, assim, eu fui... Na primeira vez que eu tirei um ótimo num ditado, foi no dia de São Francisco. Então eu me sinto meio protegido pelo São Francisco de Assis. Bom, e agora a gente vai entrar numa parte do podcast que faz muito sucesso, que todo mundo ama, que são as indicações de livros. Então a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente livros que você adora indicar, que você indica, ou que marcaram a sua vida, que você gostaria que todo mundo lesse, livros especiais. Esculpir o Tempo. Andrei Tarkovsky, que é um grande cineasta russo. É um livro marcante para mim. Foi lançado no Brasil pela Martins Fontes. Que ele conta toda a sua gênese de cinematográfica, como ele se formou, quais que são as suas leituras prediletas. Ele é filho de um poeta, o Arseny Tarkovsky. E ele fez dos seus filmes uma forma de perpetuar a escrita do seu pai. Sempre aparece um poema do seu pai, Solaris, O Espelho, Nostalgia, um poema no roteiro, no enredo. E ele é extremamente plástico. É meu cineasta predileto. E ele conta do seu exílio na Itália, de como ele conviveu numa Rússia comunista. É um livro delicado. Esculpir o Tempo eu não conhecia. E também tem os diários dele. Então são livros complementares. Tarkovsky pra mim é aquele cineasta que eu posso dizer que eu assisti todos os filmes. Não faltou um. Eu gosto muito de cinema, é algo que as pessoas não sabem. Sou fanático. É mesmo? Legal. Muito. Assim, eu me dedico ao cinema. E é quase como se fosse um passatempo secreto. Algum outro livro? É que esse... Algo que marcou sua infância, sua juventude? Os Meninos da Rua Paulo. Ninguém nunca falou desse aqui, mas é verdade. É um bem clássico. É um baita livro de formação. Que é a necessidade de ser aceito por uma turma, a questão da lealdade
né? Que tem a disputa no bairro. E também do poder. Que a gente sempre vai enfrentar na vida um dilema entre o afeto e o poder. Sim. Entre ter mais afeto ou ter mais poder ou ficar mais perto de um afeto. A gente sempre vai enfrentar esse dilema. Gostei da dica. Agora vamos para o ping-pong literário. A ideia é, a gente faz uma pergunta rápida e você tem que responder rápido, tá? Perguntas objetivas, respostas objetivas. Um personagem histórico que te inspira? Don Quixote. Um livro que você gostaria de ter escrito? Divina Comédia. Nossa, uma grande inspiração na sua vida? Shakespeare. Você abandona uma leitura quando não tá muito legal? Totalmente. Um bom filme ou série que assistiu recentemente? Série... Não teve nenhuma série antológica. Pode ser filme ou série. Filme? Filme... Contos da Lua Vaga Misokushi. Uma comida que você ama? Grão de bico. Sabe que eu tô gostando muito de poke. Eu adoro. Eu adoro poke. Eu posso comer poke todo dia. Adoro. E tem um monte aqui em São Paulo. Tem 1 milhão de restaurantes. Um destino inesquecível. Itália. Ai, eu... Florença. Não existe cidade mais bonita. Não. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? Já tenho meu que caracterizar. Tinha pensado nisso. Seu gênero literário preferido? Poesia. E o que você tá lendo agora? Agora, Dia 1, que é um livro sobre suicídio de um irmão. Qual será a sua próxima leitura? Ai, meu pai. Não sei qual vai ser a próxima. Então vai te ajudar. Nessa. Tem o meu, mas não é o meu, São duas opções. Eu vou receber o dele, então vai ser ele. Minha próxima leitura. Tá, assim, mas você vai ganhar sem pensar. Olha o jabá, gente. E tem outro presente, todo mundo que sai 30 aqui... segundos sem pensar no medo, memória de um leitor. Muito bem, gostei. Eu vou gravar isso e depois postar. Eu posso falar de novo, se quiser. Não, eu acho que você, a sua voz de locutor, ela... Olha aqui. Tem mais um. Pode abrir, vamos ver se você já leu. Senão eu vou te explicar Vocês por que são de escolhemos. rasgar a embalagem ou não? Não julgamos quem rasga. Queridos, é sempre a hora da nossa morte, amém. Meu pai, eu vi sobre esse livro. É muito bom. Eu acho que você vai gostar de uma autora que já veio aqui recentemente, que é a Mariana Salomão Carrara, que escreve belíssimamente. E os livros dela costumam ter o tema da morte de alguma forma. E esse livro é muito interessante porque ele vai trazer a história de uma mulher que está meio que num asilo, numa causa de repouso, e ela tem problemas de memória. E todo dia ela acaba tendo uma notícia de que ela perdeu, lembrando da perda da filha dela. Porque ela esquece e relembra e sofre por aquilo. Então, um luto novo. E cada vez ela conta a história de uma forma diferente. Então, você não sabe o que ela tá inventando, o que ela não tá. É muito interessante. Esse sofrimento repetitivo dela, ao mesmo tempo que ela esquece depois, sabe? Eu acho que tem tudo a ver com o que você... Adorei. Eu li uma crítica hoje dela. Você acredita? Sério? Ela que convergência. Convergência da vida. Inacreditável. Muito bom. Muito obrigado, gente. E esse título é lindo. Obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado por terem ficado até aqui. Até o final, né, dessa conversa emocionante, para dizer o mínimo. Semana que vem tem mais um episódio especial com convidados aqui muito queridos. Queria fazer um agradecimento especial para a equipe On The Nose, para a equipe Space House e para a assistência da Catarina Matavelli, que fizeram esse episódio se tornar possível. Obrigada, Fabrício. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Até terça-feira que vem. Até semana que vem.